Olá, sétimo ano! Aqui é a professora Marciane Dantas e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro didático de vocês. Na primeira parte, nós vimos a zona costeira e agora nós vamos estudar um pouco sobre a vida aquática. Vamos lá? Bom, gente, um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade e intensidade da luz no ambiente, uma vez que ela é necessária para a fotossíntese e tem impacto direto na diversidade de organismos. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade, ou seja, quanto mais fundo, menor a quantidade de energia luminosa disponível, uma vez que parte dela é refletida na camada superficial da água, parte é absorvida pelos organismos fotossintetizantes das áreas ali mais superficiais, e outra parte é absorvida pela própria água. Nesse sentido, nós podemos classificar em duas zonas, tá? A zona eufótica, também chamada de zona fótica, que é uma região bem iluminada, que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade. Nessa região há muitos organismos fotossintetizantes, como as algas, que são os produtores na cadeia alimentar. Consequentemente, essa também é uma zona rica em consumidores, como os invertebrados e peixes. Abaixo da zona eufótica está a zona afótica, cuja intensidade de luz é insuficiente para a realização da fotossíntese e, por isso, ela não é habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. Então, aqui eu trouxe essa figura, o esquema, para mostrar para vocês justamente os limites aí da zona fótica, que é bem iluminada, da zona afótica, ok? Bom, gente, eu acho que vocês devem já ter visitado, ou tem em casa, ou tem visto aí, um aquário, Se vocês repararam bem, em um aquário pode ter peixes que vivem rastejando no fundo, nadando na coluna de água e seres microscópicos que flutuam na superfície da água. Pois bem, os organismos aquáticos podem ser classificados de acordo com a capacidade de deslocamento em três categorias, plâncton, nécton e bênton. Tá? O plâncton é formado pelo conjunto de seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. Esses organismos distinguem-se com base na cadeia alimentar marinha em fitoplâncton, que são os autotróficos, no caso aí dos que realizam fotossíntese, e os zooplâncton são os heterotróficos, tá ok? São aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros organismos para obter energia. Os principais organismos planctônicos são as algas microscópicas, os protozoários, pequenos crustáceos, larvas de crustáceos, larvas de vários animais e as medusas. O nécton inclui aí os seres dotados de movimento ativo, capaz de nadar e vencer as correntes. É o caso aí de peixes e dos mamíferos aquáticos, como a baleia, por exemplo, Os bêntons, é formado aí pelos seres que vivem no leito do mar, alguns são fixos, com os sésseis, como as algas macroscópicas, as esponjas, as ostras, as cracas e as anêmonas. Outros se locomovem pelo fundo, no substrato, como as estrelas do mar, os caranguejos, os siris e os caramujos, tá? Então, aqui eu trago para vocês essa figura que mostra de uma forma bem clara e bem simples, justamente essas três categorias de seres aquáticos, Os plânctons, que são ali aqueles seres que nós vimos, microscópicos, Aqui os nécton, que justamente encontram-se aí os peixes, os mamíferos aquáticos, e aqui os bêntons, que na sua grande maioria são os seres fixos, sésseis, ou então aqueles rastejantes como a estrela do mar, tá bom? A vida no mar. Bom, gente, as regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões mais profundas, que ficam perto do litoral.
Nessas regiões, o ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais da água. E quais as razões, né, dessa biodiversidade? Primeiramente, a abundância de luz e sais minerais, como foi falado, né? Depois vem a questão da corrente de ressurgência, né? Esse fenômeno, ele faz com que os sais minerais existentes no fundo do mar venham para a superfície oceânica, que é iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos daquela região, tá ok? Uma outra razão para essa biodiversidade seria aí os recifes de corais, né? Que se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, para vocês terem ideia, os maiores recifes de corais estão em Recife, em Pernambuco, no estado de Pernambuco, e no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Neles, há uma grande variedade de peixes tropicais, caranguejos, tartarugas e aves. E a vida na água doce, gente? Quando a gente fala assim, água doce, né? O que isso quer dizer na verdade? Bom, gente, a expressão água doce indica que a quantidade de sais dissolvidos na água é menor que nos oceanos. Além da menor salinidade, a profundidade média também é menor e as variações de temperatura costumam ser mais intensas, né? Mudando conforme as estações do ano. Os rios geralmente recebem muita matéria orgânica dos solos das margens, que pode ser composta de folhas e organismos mortos, tá? Em sua fauna, há insetos que ficam sobre as pedras, voam sobre a água ou nadam. Há também certos invertebrados capazes de fixar ao substrato, como moluscos, sanguessugas, além de peixes como dourado, que nadam contra a correnteza na época de reprodução, né? Essa época aí é conhecida inclusive como piracema, tá bom? Nas partes afastadas da margem, próximo à superfície da água, o produtor é o fitoplâncton e os peixes são a maioria dos consumidores, tá? Nas regiões mais profundas e escuras existem apenas seres decompositores e os organismos que se alimentam de restos da matéria orgânica que vieram lá da superfície. Próximo às margens de um lago, né, onde a água é mais rasa, os produtores são, além do fitoplâncton, né, algumas plantas aquáticas, como a Vitória regia, como vocês conseguem visualizar aqui nesta figura. E as ameaças? As ameaças aos ambientes aquáticos e costeiros. Gente, olha só, quando a gente pensa em ameaça, em degradação, em poluição, né? Primeira coisa, quando se fala em ameaça no ambiente aquático, me vem à cabeça a questão da pesca, né? A prática da pesca comercial com redes de arrasto, né? Aquelas redes acabam matando ali tartarugas, crustáceos e outras espécies sem interesse comercial, causando aí enormes impactos ambientais, tá? O petróleo também pode causar poluição no ambiente aquático em todas as fases de exploração, desde o refino até o seu transporte e distribuição. Além dos vazamentos, existem práticas nos navios, né, que utilizam a água do mar e a descartam suja de petróleo. Olha só, esse óleo, gente, acaba aí aderindo às brânquias dos peixes e dos invertebrados, impedindo a respiração desses animais, né? O óleo também se prende às penas das aves e aos pelos dos mamíferos, podendo causar a morte também desses animais. E para vocês terem uma ideia, uma parte do petróleo, né, se espalha pela superfície da água e forma uma fina película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessária à fotossíntese. Com isso, o que é que acontece? O fitoplâncton é destruído e muitos consumidores também morrem, tá bom?
Gente, outra grande ameaça aos ecossistemas aquáticos é o lançamento na água de substâncias não biodegradáveis, como os metais, por exemplo, e poluentes que se degradam lentamente, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos. A chuva ácida pode prejudicar o crescimento das plantas e danificar as folhas e outras partes dos vegetais. Também pode atingir rios e lagos e causar a morte de peixes e de outros organismos aquáticos. Além disso, em contato com construções, como casas e prédios que contêm calcário, corrói esse material. Gente, e os habitats marinhos também podem ou são prejudicados pela emissão excessiva de gás carbônico na atmosfera. Vocês sabiam disso? Esse gás se dissolve na água e transforma-se em ácido carbônico, aumentando a acidez da água e dificultando com isso a formação de conchas e do esqueleto dos corais, constituídos por carbono de cálcio. Então, a gente tem que ter aí um grande cuidado quando eu falo aí com relação aos ambientes, não só terrestres, mas aquáticos também. Se vocês lembrarem, eu acho até que eu já comentei em alguma aula passada, o oxigênio atmosférico, em torno de 80%, é proveniente das algas. Olha só. Então, a gente tem que ter cuidado, com o nosso meio ambiente, com o bem comum, que são, na verdade, aí o ar, a água, o solo, não é verdade? Trabalhar e tentar trabalhar de uma maneira sustentável, em que a gente esteja ali utilizando esse bem comum, mas aí tentando também cuidar, cuidar para que ele não venha aí a acabar, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa segunda parte do capítulo 4. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido e vamos aos exercícios. Até mais!